Boa noite, pessoal! Iniciamos hoje mais um capítulo da nossa disciplina de Introdução à Contabilidade. Sempre que nós falamos de gestão, existem três profissionais muito importantes nesse cenário: administrador, economista e contador. Eles configuram como as bases para o sucesso dos gestores e dos empresários. No que diz respeito ao cenário contábil, por que nós devemos estudar a contabilidade? Porque é uma ciência que trabalha controle, planejamento, organização e direcionamento. Ela que tem as bases para os grandes empresários, para os grandes gestores trabalharem os seus planos de negócio, os seus processos de gestão, as suas metas de lucro, porque ela que controla e registra todos os movimentos que afetam o patrimônio. Dentro da nossa aula de hoje, a gente vai conhecer de uma forma geral alguns dos conceitos que vão estar presentes na nossa disciplina ao longo desse semestre. Conceituando contabilidade no que diz respeito à sua função e finalidade, nós podemos dizer que ela é uma ciência que tem como objetivo o estudo das variações do patrimônio, sejam elas quantitativas e qualitativas. No que diz respeito à sua função, ela vai controlar os fatos que o alteram e, por final, ela vai armazenar e processar essas informações que vão resultar nas demonstrações contábeis. Sendo assim, nós podemos dizer que ela é uma ciência social aplicada que controla as variações quantitativas e qualitativas do patrimônio, sejam elas de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas. Quanto às características da informação, para que ela possa cumprir o seu papel de gestora de necessidades dos usuários, ela sempre deve ser relevante e fidedigna. Ela é relevante quando ela é capaz de prestar algum tipo de informação no futuro ou no presente. E ela é fidedigna quando ela está o mais próximo possível da realidade que ela deseja apresentar. Quanto à composição do patrimônio da entidade, nós podemos dizer que ele se divide de duas formas: em bens e direitos e em obrigações. Os bens e direitos constituem as aplicações de recursos e as obrigações, as origens. Quanto aos nomes técnicos desses elementos que compõem o patrimônio, nós temos o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, que nós vamos conhecer a fundo na próxima aula. No que diz respeito ao desempenho, que também fazem parte do patrimônio, nós temos as receitas e as despesas. Porém, elas representam uma outra figura do cenário contábil, que é o resultado. Podemos, portanto, dizer que o ciclo contábil ele é composto de três fases: entrada, processamento e saída. Na entrada, nós temos os fatos contábeis, os eventos financeiros. No processamento, nós temos a contabilidade, a contabilização, o registro em si desses fatos. E no processo de saída, nós temos a apresentação dos resultados, que são as demonstrações contábeis. No que diz respeito ao controle de informação, nós temos aqui a contabilidade como responsável por escriturar e controlar essas movimentações por meio de um sistema de controle, que nós chamamos, dentro dos procedimentos contábeis, de método das partidas dobradas, que foi criado em 1494 pelo Frei Luca Pacioli. Ele fez uma teoria paralela entre os números positivos e negativos, que foi rapidamente aceita no cenário contábil. Quanto ao método,
nós podemos dizer que ele trabalha com duas nomenclaturas específicas, que são os débitos e os créditos. Fica aí como pesquisa para a nossa aula seguinte, a natureza das contas contábeis. Para que esse método funcionasse, foi necessário mais alguns elementos. Quais elementos são esses? As partidas simples e as partidas dobradas. Nas partidas simples, os lançamentos contábeis podem ter dois débitos e um crédito, pode ter um débito e um crédito, e nas partidas dobradas, dois débitos e um crédito, ou vice-versa. Para compor essa esfera de controle contábil, essa esfera de apresentação de demonstrações, nós temos as contas contábeis, que têm a finalidade de registrar as movimentações do patrimônio. No que diz respeito a essas contas, elas são divididas de acordo com as suas naturezas, e cada um dos elementos contábeis tem a sua natureza específica, sempre com base no mecanismo das naturezas devedoras e credoras. Bons estudos, boa leitura. Na próxima aula nós vamos discutir sobre o conteúdo do vídeo de hoje.